Hi guys! Voltamos! Para mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos falar como lidar com as diferenças no relacionamento. Porque nós sabemos que somos pessoas totalmente diferentes uma das outras, temos hábitos diferentes, temos jeitos diferentes, modos de pensar diferentes. E a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência, do nosso relacionamento, como a gente faz para poder lidar com isso. Então, gente, a gente vai contar aqui um pouquinho sobre a nossa experiência nesses anos vividos, né? São 4 anos de casado, mais 2 anos de relacionamento. Então a gente aprendeu muito nesse tempo e vai aprender muito ainda, né? De como lidar com situações que, pra mim, eu lidava de um jeito, mas a Tainá lida do outro. E pra ela, eu lidava de um jeito, mas eu lido do outro, né? Então, talvez muita coisa vai ajudar vocês nisso aí também, no seu relacionamento aí. A primeira delas é saiba lidar com as suas emoções. O Léo é uma pessoa muito bem resolvida com as emoções dele. Mas eu, todavia, entretanto, às vezes tenho mais uma dificuldade de lidar com as minhas emoções. Eu gosto de explodir, eu gosto de falar, eu gosto de resolver, entendeu? Tudo na minha hora, até no momento da raiva. E com o tempo eu aprendi que não dá pra fazer isso. Eu tenho que primeiro aprender a lidar com as minhas emoções, lidar com aquilo que eu tô sentindo, resolver com Deus, pra depois ir conversar com o Léo. Porque se eu faço do meu jeito, eu me lasco, a gente não vai chegar num resultado, a gente não vai resolver nada, a gente só vai brigar mais. E isso aconteceu durante um tempo, ainda mais assim no início do nosso casamento, que eu não tinha muito nessa ideia e gostava de resolver as coisas na hora e só piorava, né? Mas hoje a gente já sabe lidar um pouco melhor com isso. Vivemos aprendendo, né, gente? Então, eu sei lidar um pouco melhor com isso, resolvo com Deus, choro com Deus, grito com Deus, rasgo o verbo com Deus, fico com raiva do Léo com Deus, mas me resolvo. Às vezes eu nem sei disso não, viu? É ela que resolve tudo, deu pra lá. Muitas vezes, gente, depois de lidar com as minhas próprias emoções, eu nem chego nele pra poder falar, porque eu já resolvi. E era comigo mesmo que eu precisava resolver, e Deus me mostra, e eu fico quietinha e resolvo. Essa é uma das grandes chaves para evitar muitos problemas no relacionamento. Quando você não resolve com Deus e quer resolver com o seu parceiro aí, com o seu noivo, com a sua noiva, com sua esposa, com o seu esposo, mas resolve de cabeça cheia, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu vou esperar o tempo que eu entendi aquela situação, porque com cabeça cheia eu já fiz muita besteira, então eu passei a não cometer mais esse tipo de erro. Então a Tainá fica indignada, tem coisas que ela quer que eu resolva naquela hora, mas eu não, eu finjo que nem tá aí. Aí uma hora ou outra, quando passar 2, 3, 4, 5 dias ou anos, a gente resolve, né? Essa é uma dica muito boa, viu, pra vocês aí. Resolvam com Deus, né? Nós temos um livro muito bom que podemos indicar pra vocês aí, tá? Aqui, ó, do Bispo Mano. Esse livro vai te botar na linha. Quando você ter qualquer tipo de problema, você pode ler que vai te ajudar muito. O segundo ponto é? É conversa, né? É algo que é muito legal. E algo que eu aprendi muito com a Tainá, porque eu não sou desses de conversar, né? Eu tenho um lado bom de esperar a poeira baixar, mas tem um lado ruim que às vezes a poeira baixa, acaba, petrifica, vira pedra e eu já esqueci daquela poeira. Só que a Tainá, ela sempre tem a questão de querer conversar de todos esses tipos de situações. Ela quer conversar, ela quer colocar aquilo em pauta. É bom conversar, por quê? Pra não acontecer de novo, pra ele saber o que machucou, o que ele fez de errado e não repetir. Por isso a conversa, pra você explicar, né, pra pessoa com que você se relaciona que, ó, desse jeito não é bom, desse jeito não vai dar certo, né? Vamos mudar de atitude. Então a conversa é boa pra vocês se alinharem e saber o que pega um pro outro, entendeu? Exatamente. Então, um de vocês vai ter que se impor sempre a puxar a conversa. Não vai ter jeito, né? No nosso caso de relacionamento, a Tainá sempre me chama pra conversar, né? É claro que tem situações que são diferentes mesmo, que eu chamo pra conversar, mas na maioria das vezes alguma coisa que eu fiz sem notar, né? Como ela disse, algumas coisas a gente é bem mais resolvido, eu sou bem mais resolvido, não é nem porque eu me acho não, gente, porque talvez eu deixei num ponto que, Jesus, o senhor tá no controle, então resolve, e fico em paz. Mas a Tainá, ela chama sempre para conversar, para saber se aquilo foi resolvido, se não vai acontecer de novo, né? Ou se vai. Então eu aprendi nesses anos muita coisa ouvindo a Tainá, né?
que ela falava e eu, caraca, é verdade, eu não tinha pensado nisso. E ali, às vezes, eu já entendi, não, vou fazer diferente da próxima vez, eu não vou cometer esse tipo de erro e tal. Então a gente cresceu muito, pelo menos eu cresci muito nisso. Então, do seu ponto de vista aí, casal, alguém puxa a conversa, não deixe aquilo ficar se afastando não, porque a gente vê muito problema de casais, porque os dois realmente se afastam, né? Não deixe isso prorrogar muito tempo, né? Quando você entendeu que aquilo passou, converse para resolver de vez, né? Eu acho que o motivo de muitos casamentos acabarem é a falta de conversa, é a falta de expor sentimentos, de falar o que machucou, o que não, né? O que tá pegando pra você. Então a falta de conversa faz com que muitos casamentos ou até mesmo relacionamentos, namoros, acabem. Talvez até poderia dar certo, mas porque não sabe conversar, acaba não dando certo. Então conversar é muito importante no relacionamento. Né? Eu sei que sempre um vai puxar mais, mas não justifica só, por exemplo, eu puxar sempre. Isso. Ele também tem que puxar. Sim, a gente tem que né? entender Tem que também. ser uma via de mão dupla. Porque às vezes vai machucar e ele não vai me machucar. Então ele vai ter que chegar pra mim e falar que me machucou. Então a gente precisa ter essa consciência, né? De primeiro lidar com as nossas emoções e depois conversar e colocar isso, né, a pratos limpos. Panos limpos, pratos limpos. Ah, não sei, gente. Mas enfim. E aí chegar numa conclusão, né? De botar um ponto final nisso. Porque também não adianta nada conversar e não resolver. Tem que resolver. Nessa Exato. conversa tem que chegar e botar um ponto final e acontecer uma mudança mesmo de atitude. A palavra fala pra gente renovar a nossa mente no casamento também. A gente precisa estar renovando nossa mente o tempo inteiro, né? E começando pensando como que Deus agiria nessa situação, como eu posso ser melhor pro Léo nessa situação, né? E é isso, e é aprender mesmo. Exato. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe comentário e ative o sininho, porque vai vir mais notificações. Tchau! Yes! Tchau, tchau! Valeu!